Vamos esperar o pessoal voltar para a gente continuar onde nós paramos. Bem, continuando. Então, nós temos aqui, né, a diferença de viscosidade entre gases e líquidos. E essa diferença é explicada pela própria teoria das partículas. Continuando. Agora, tem um detalhe importante. Quando eu aumento a temperatura, ela provoca nos líquidos e nos gases comportamentos diferentes. No caso do líquido, vamos pegar o exemplo da água. Se eu aumentar a temperatura da água de 0 para 100, na forma líquida, o que acontece? A viscosidade diminui quando se trabalha com líquidos. Quando eu pego o ar, por exemplo, o ar aumentando a temperatura, eu vou ter um aumento também da viscosidade. Como se explica esse comportamento diferente? A temperatura, quando aumenta, diminui a viscosidade de líquidos, mas aumenta de gases. A explicação, pessoal, se dá pela seguinte, também pela teoria das partículas. O líquido ele tem uma proximidade, existe uma força de atração entre as partículas de líquido. Quando eu aqueço um líquido, o que acontece? Essas partículas, elas continuam próximas, mas não tanto, elas se afastam um pouquinho, né? Um pouquinho. Esse afastamento facilita na hora de movimentar, porque vai deslizar com maior facilidade, o choque não vai ser tão intenso, entendeu? A movimentação não vai precisar quebrar a força de atração, então vai facilitar o movimento. Facilitou o movimento, eu diminuo a resistência ao fluido, né? A movimentação do fluido, como a viscosidade nada mais é do que a resistência ao movimento. Então, se eu diminuo a resistência, eu diminuo também a viscosidade. No caso do gás, a ideia é diferente. As partículas já estão soltas, elas estão se batendo cineticamente em movimento nas paredes, né, do recipiente até uma com as outras, mas em movimento, sem nenhuma interação de atração entre elas. Quando eu aumento a velocidade, o que acontece? Aumenta a energia cinética, ela se bate com mais intensidade, com mais força, e como consequência disso, eu vou ter um leve aumento na resistência. Isso vai provocar um aumento na viscosidade. Ele vai ser mais difícil de movimentar. No caso do líquido, vai ser mais fácil. E aí vem a explicação, né? Nos líquidos, a velocidade é diretamente proporcional à força de atração entre as moléculas e a viscosidade diminui. No caso dos gases, aumenta. E aí veio a atividade de apoio que vocês já fizeram, pelo menos a maioria. Agora vamos para escoamento de fluidos. Show. Pessoal, regime de escoamento de fluidos, nós também já vimos isso, só estou repassando. Esse regime de escoamento, como é que o líquido se movimenta, é muito importante dentro da mecânica de fluidos, para que a gente consiga entender depois o funcionamento de equipamentos. Se não conseguir entender isso aí, vai ter dificuldade depois, mais à frente. Aí, para tanto, eu preciso entender o que é um fluido ideal. Um fluido ideal é aquele que não oferece resistência ao deslocamento e, portanto, a viscosidade dele é considerada zero. Na verdade, esse fluido ideal não existe, tá? É que nem homem ideal e mulher ideal, não existe. Aqui nós temos o exemplo de fluido ideal.
seria assim, se tivesse uma medição aqui da pressão deles, né, da altura deles, ia ser tudo igualzinho, ou seja, o líquido ia passar por aqui sem nenhuma dificuldade. Mas, na realidade, o que acontece é isso. No início, ele tem uma altura de pressão, conforme vai passando pelo tubo, ele vai diminuindo a energia que ele tem, e aí a subida aqui vai ter linhas mais baixas, né, de superfícies menores. Um outro conceito também que nós temos que levar em consideração é do fluido incompressível. O que é um fluido incompressível? É que não dá para comprimir. Para que um fluido não se comprima, ele não pode mudar o volume. E geralmente isso acontece só com líquidos, porque o gás, quando aplica uma força, ele muda o volume. Então, geralmente, somente líquidos são incompressíveis. Em situações especiais, o gás também pode ser, mas geralmente é considerado apenas um líquido. E aí vem o escoamento estacionário, que é a classificação do escoamento. De acordo com o tempo, ele pode ser permanente ou não permanente. Permanente é o estacionário. O que significa isso? Velocidade constante, não muda, as linhas de escoamento são retinhas, uma partícula atrás da outra, como se fosse uma filinha indiana, tudo bonitinho. E ele pode ser não permanente, com velocidades aqui que vão se alterando no decorrer do movimento do fluido. Nessa movimentação aqui, eu vou ter uma turbulência, vai ter aí uma dificuldade de deslocamento. E considerando essa questão da velocidade, né, eu posso ter um escoamento laminar, que é estacionário, que é retinho. As partículas vão uma após a outra, tudo bonitinho. Ou eu tenho um escoamento turbulento. Essa classificação é a mais importante, porque um cara chamado Reynolds, ele preparou um número aí, né, que ele inventou, que dá para saber quando vai ser turbulento e quando não vai ser. Se considerando a densidade, velocidade, diâmetro do fluido e a viscosidade, eu consigo achar um número que, se der menor que 2.000, o escoamento vai ser laminar. Se for maior do que 3.000, vai ser turbulento. E se estiver no meio, será instável. Ele pode mudar de um regime para o outro, né, a qualquer instante. Aí, para trabalhar isso aí, eu tenho que lembrar dos conceitos de vazão. O que é vazão? A vazão é a movimentação do fluido numa seção de uma tubulação. A quantidade que passa naquela seção, eu chamo de vazão. Então, geralmente, eu pego 2 seções para marcar onde está passando seção 1 e seção 2. O que estiver passando dentro dessas seções vai ser uma quantidade em massa, ou em volume, ou em peso. O que a gente mais utiliza é vazão em volume, pelo fato de trabalharmos com líquidos. Mas também se utiliza, de vez em quando, vazão em massa. Vazão em peso, a gente não usa. Químico não usa vazão em peso. Geralmente, quem usa isso são físicos, tá? Mas a gente trabalha muito com vazão em volume. E a vazão em volume, ela é medida em metros cúbicos por segundo no sistema internacional e centímetros cúbicos por segundo no sistema CGS, C de centímetro, G de grama e S de segundo. A massa, a vazão mássica, ela é a massa dividida pelo tempo. Então, massa pode ser grama, pode ser quilo, pode ser tonelada, e o tempo, qualquer unidade, geralmente é segundo, mas utiliza-se minutos, usa-se horas para calcular vazão em massa. E a vazão em peso, só para não deixar em branco, essa parte, peso é G sobre T, G é o peso em newtons. Lembrando que o peso é massa vezes a gravidade. Aí existe uma conversão de uma para outra, tá? A vazão mássica é igual a densidade vezes a velocidade vezes a área, porque a vazão volumétrica pode ser substituída por velocidade vezes a área. Que aqui nós temos, né, a explicação. Uma tubulação geralmente cilíndrica, eu tenho 2 seções, seção 1 e seção 2. Entre uma seção e outra, eu tenho uma distância. Essa distância, se eu cortar as seções, eu vou ter uma latinha, né? Essa latinha, esse D vai ser a altura a seção. Eu posso calcular a área vezes a altura, eu consigo achar o volume. E calculando o volume,
aplicando na formulazinha da vazão volumétrica, o volume é igual a área vezes distância. Tirando o volume e colocando área vezes distância aqui, eu consigo chegar na velocidade, porque a distância dividida pelo tempo nada mais é do que a velocidade, que nós aprendemos em física. Aí eu chego na fórmula muito utilizada para cálculo de vazão, que vazão volumétrica é igual a velocidade do fluido vezes a área. Aí nós temos a equação da continuidade. A equação da continuidade, ela relaciona, na verdade, a vazão em massa do que entra e do que sai no sistema. Pelo princípio de Lavoisier, princípio da conservação das massas, né? Tudo que está entrando no sistema tem que sair a mesma quantidade de massa. E isso se aplica aí na equação da continuidade. Como nós trabalhamos com vazão volumétrica, eu utilizo aí que V1 vezes A1, né, que é a vazão que está passando em uma seção, é a mesma vazão que passa na outra seção. O que vai mudar é apenas a área da seção, que pode ser maior ou menor, e a velocidade. Se a área for maior, a velocidade diminui. Se a área for menor, a velocidade aumenta, mas a vazão permanece constante. E aí tem a fórmula do volume do cilindro, para quem esqueceu como se calcula. O volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura, ou π vezes d dividido por 2 ao quadrado, né? Porque o raio é metade do diâmetro, vezes a altura. As duas fórmulas chegam no mesmo resultado. E aí acabou essa parte. Vamos agora para o último item, para a gente fechar esse assunto. Cadeia hidrodinâmica, escoamento. Eu botei o outro. Vazão. Espera aí. Movimento, perda de carga. Perda de carga foi a última que a gente viu. Pessoal, então vamos para o último slide, né, para a gente poder ir para o exercício. Né? A perda de carga foi o último assunto que a gente viu. Fala sobre a perda de energia que o fluido perde durante o seu movimento dentro da tubulação. Como nós já falamos atrás do número de Reynolds, o Reynolds estudou essa movimentação e ele percebeu que quando o deslocamento acontece dentro do escoamento laminar, é mais fácil de você movimentar. Se ele for turbulento, é mais difícil. Então, para saber quando tem essas mudanças, ele calculou um número para a gente descobrir. E esse número é utilizado para a gente encontrar, por meio do diagrama de Mudge, né, o fator de fricção, coeficiente de fricção, que é o F. Aí, no cotidiano aí, é muito importante a gente saber a perda de carga para saber o consumo de energia da bomba. Se eu precisar de uma bomba mais potente ou menos potente. Para isso, eu tenho que ter uma dimensão mais ou menos de quanto que vai se perder de energia durante o fluxo do fluido na tubulação. Aí nós temos as perdas de cargas, normais ou distribuídas. O que é uma perda de carga normal ou distribuída? É a perda de carga que acontece pelo simples deslocamento do fluido numa tubulação reta. Esse fluido vai se bater, a partícula uma com a outra, e bater também nas paredes. E com isso vai ter perda de carga. Essa perda de carga é chamada de normal ou distribuída. Outro tipo de perda de carga é chamado de perda de cargas acidentais ou localizadas. Se refere aos acidentes na linha. Acidentes na linha é o nome que dá para válvulas, curvas, divisórias, T's, desvios. Tudo isso aí vai provocar uma perda de carga na tubulação. E aí tem alguns fatores que influenciam na perda de carga. A primeira quanto maior o comprimento da tubulação, né, maior vai ser a perda de carga, porque vai ter desgaste, vai ter o choque das partículas.
como já foi explicado. Então, aumentou o comprimento, aumenta a perda de carga, diretamente proporcional. O diâmetro já é o contrário. Se eu alargo, né, é mais largo para passar o fluido, ele vai passar com mais calma, com mais sossego. Então, eu diminuo a perda de carga. Nesse caso, aumentou o diâmetro, diminuiu a perda de carga. Em seguida, vem a velocidade do fluido. Se eu aumentar a velocidade, ele vai se bater com mais intensidade, aumentou a velocidade, aumentou a perda de carga. E depois vem um fator de rugosidade, né? Esses fatores de fricção, chama, ele entra a rugosidade, que é a superfície do material dentro do tubo, o tempo de uso, quanto mais velho, mais poroso, mais difícil vai ficar, e também se o fluido for mais viscoso. Tudo isso aí, se aumentar o F, né, aumentando o fator, eu aumento também a perda de carga. E aí, o cálculo da perda de carga, nós temos o método racional ou moderno. Esse método aqui que eu usei na aula anterior, para a gente calcular a perda de carga. Para achar esse F da fórmula, eu precisei usar o diagrama de Moody, né, que eu mostrei logo lá atrás. Teve gente aí que não pôde assistir a aula, não sabia o que era o diagrama de Moody. Vou voltar só para mostrar como é que ele é. Esse é o diagrama de Moody. Tá? Calculando o número de Reynolds, eu entro nele na vertical, batendo na primeira linha, do lado esquerdo eu consigo achar o coeficiente de fricção. O outro, assim, essa expressão do método racional, ele vale para qualquer tipo de fluido. O segundo método, é chamado de empírico, é usado só para tubulações de PVC e não é para qualquer tubo, é para tubulações até 100 milímetros de diâmetro. E aí vem o princípio de Bernoulli. O princípio de Bernoulli, ele fala sobre a movimentação do fluido ao longo de uma linha de corrente, né? E usando o princípio da conservação de energia, se a velocidade ela é diminuída para atingir o mesmo ponto final, eu tenho que mexer na pressão. Maior velocidade, menor pressão. Aí isso explica o caso do avião, né, da asa do avião, que favorece o avião subir voo, e também dos jatos ali no tanque. Eu tenho 3 furos, um mais em cima, um no meio e outro mais embaixo. Onde o jato vai ser mais forte? Na parte de baixo. Por quê? Porque a pressão é maior. Professor. Então, condição para aplicação de Bernoulli. Para eu usar o princípio dele, eu preciso que a viscosidade seja que o caudal, ou seja, a vazão seja constante, o fluxo deve ser, né, incompressível, ou seja, a densidade não pode mudar, e a equação ela não serve para escoamento turbulento. O escoamento tem que ser laminar. Os componentes que constituem a energia de um fluido é a cinética, que tem a ver com a velocidade, o potencial gravitacional, que tem relação com a altura, e a energia do fluido, que é a pressão. Aí eu consegui uma explicação em inglês, não consegui achar em português, mas dá para entender direitinho. A primeira é pressure, Professor. pressão. Segundo, kinetic energy, é a velocidade. E o terceiro aqui, potential energy, que entra a força da gravidade. E por último, para fechar esse assunto, tem a equação de Torricelli, né, que ele consegue determinar a velocidade de um líquido que sai de um furo de um tanque. Se eu souber a altura entre o furo e a superfície, eu consigo achar a velocidade que está saindo este líquido. Na atividade que eu passei, alguns colocaram a equação de Torricelli geral, que vale para movimentação de corpos sólidos. Eu até não fiz muita questão de colocar observação, porque aquela fórmula eu consigo aplicar nessa também, mas aí eu tenho que tirar algumas coisas dela. E eu chego nessa mesma redução que foi mostrada aqui. Esta aplicação é exclusiva para esta situação, tá? E aí acabou essa parte.
Oi, estão aí ainda? Agora vamos para o exercício. Professor, Cadê ele? Gente, cadê você? Outras janelas. Não é essa. Peraí, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo abrir agora. Roteiro de estudos. Pessoal, vamos para o nosso roteiro de estudos de hoje. O roteiro de estudos. São 10 questões. São questões de concurso, questões que caem, né, nas empresas, caem na Petrobras, caem nos órgãos governamentais, né, que contratam técnicos em química. Então, achei bacana colocar para vocês aí treinando. Então, na primeira questão, diz o seguinte: em uma tubulação de recalque, verificou-se que a velocidade do fluido é igual a 1,5 metros por segundo. Considerando que a área de seção transversal ideal da tubulação é 0,2 metros quadrados, a vazão da bomba em metros cúbicos por hora é igual a... Ó, deu velocidade, deu a área. Para achar o resultado, é só multiplicar. Olha se a unidade está igual metro, aqui está metro por segundo, aqui está metro quadrado, metro vezes metro quadrado vai dar metro cúbico, que é o resultado que está pedindo aqui, multiplicar os valores, eu vou chegar no resultado. Só que tem um detalhe, muito, muito, muito importante. O tempo da velocidade está em segundo. O tempo da vazão está em hora. Então, depois que calcular a vazão, eu vou ter o primeiro resultado em metro cúbico por segundo. Eu preciso converter esse segundo para hora. Aí, na hora de converter, você vai achar um desses resultados, você marca X. E eu quero as contas, por favor. Segundo exercício, um alimentador predial de água possui vazão igual a 1 litro por segundo. O consumo diário em litros é igual a... Mesmo esquema, eu tenho que saber o que é vazão. Vazão é volume dividido pelo tempo. O volume é 1 litro para cada segundo. Ele quer saber o volume em litro durante o dia inteiro. Aí, para eu saber, eu preciso converter nessa vazão em litro por dia. Quantos segundos tem um dia? Aí você vai convertendo, usando fatores unitários. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Fazendo todas essas conversões, você vai chegar no número que está na resposta, você marca o X na resposta correta. 3. Um cubo oco de alumínio apresenta 100 gramas de massa e volume de 50 centímetros cúbicos. O volume da parte vazia é 10 centímetros cúbicos. A densidade do cubo e da massa específica do alumínio são, respectivamente, daí tem resposta A, B, C, D e E. Aí o segredo aqui é o seguinte, lembra que eu expliquei no início, densidade é uma coisa, massa específica é outra. A massa específica só considera a parte que tem material. A densidade considera tudo, inclusive a parte oca. Então, você vai fazer aí duas continhas. A primeira continha, como é respectivamente, o primeiro número está falando da densidade. O segundo número está falando da massa específica. Faça as contas e marque a resposta que você achar mais adequada. 4. A quantidade de líquido que passa por uma tubulação ou uma torneira é conhecida como vazão e é comumente medida em metro cúbico por hora, litro por minuto e litro por segundo. O termo vazão é, aí vem explicando o que é vazão. Só tem uma que está correta. Então você leia, releia, veja os slides. Eu vou colocar todos os slides de novo no grupo do WhatsApp, tá? Para que vocês possam consultar e achar a resposta. 5.
O escoamento de um fluido de viscosidade cinemática é 10 a menos 6 metros por segundo ao quadrado, em uma canalização de 50 milímetros de diâmetro e velocidade de 0,90 metros por segundo. É turbulento? Como é que eu vou saber se esse negócio é turbulento ou não? Eu tenho que calcular o número de Reynolds. Então, você calcula o número de Reynolds. Se o número der menor que 2.000, ele será laminar. Aí você coloca errado. Se o número der acima de 3.000, será turbulento. Aí você marca certo, tá? 6. Um fluido escoa a 2 metros por segundo e em um tubo de área transversal igual a 200 milímetros ao quadrado. Qual é a velocidade desse fluido ao sair pelo outro lado do tubo, cuja área é de 100 milímetros quadrados? Então, aqui ele está falando de velocidade. Eu tenho de um lado, né, uma seção que o fluido passa numa velocidade. Na outra, a seção diminui de tamanho, cai pela metade. Essa é uma aplicação clássica da equação da continuidade. V1 vezes A1 igual a V2 vezes A2. Coloca os valores, substitui os números, faz a conta e vê qual é a resposta. 7. Os recipientes 1, 2 e 3 mostrados na figura precedente contêm o mesmo líquido, até a mesma altura. As áreas dos fundos dos recipientes 1 e 2 são iguais e a área do fundo do recipiente 3 é maior que as áreas de 1 e 2. Considerando essas informações, julgue os itens subsequentes. A intensidade da força exercida pelo líquido do fundo do recipiente 1 é maior do que a força exercida pelo líquido do recipiente 3. Aí vocês avaliam. O que vai interferir na pressão? É o fundo, o lado ou a altura? Aí vocês vão pensar. Se for o fundo ou o lado, aí vai ter diferença. Se for só a altura, não vai ter diferença. Aí vocês pensem e marquem. 8ª questão. Leia as seguintes afirmações. Primeira, quanto maior a velocidade de um escoamento em uma tubulação, maior será a perda de carga que ocorrerá neste escoamento. Segundo, a rugosidade interna de uma tubulação influencia no cálculo da perda de carga que ocorre no escoamento de um fluido através desta tubulação. Terceiro, o regime de escoamento laminar ou turbulento não influencia na perda de carga que ocorre no escoamento de um fluido através de uma tubulação. Está correto o que se afirma em é só no 1, é só no 2, é o 1 e o 2, é o 2 e o 3, ou só o 3? Aí vocês releiam, analisem com calma, vocês vão ter acesso, né, a todo o material teórico e acham aí uma resposta. 9. A equação da continuidade é uma consequência direta da letra A, conservação de energia, B, conservação da quantidade de movimento, C, conservação da velocidade, D, conservação da massa, E, conservação da carga elétrica. Essa é uma questão conceitual que nós comentamos. Se esqueceu, volta lá atrás e veja. 10. Observando o movimento vertical de um submarino no mar, verifique-o na aplicação direta. A. É a da primeira lei de Newton. B. É o teorema de Stevin. C. É o princípio de Arquimedes. D. Das condições de contorno. Ou E. Da temperatura relativa equivalente. E para terminar, não importa quantos passos você deu para trás. O importante é quantos passos você vai dar para frente. Provérbio chinês. E sendo assim, acabou. Tudo bem, povo? Hoje eu não ouvi ninguém falar nada. Vocês estão muito quietinhos. Tudo certo?
Bem, quem cala consente. Eu agradeço a atenção dos senhores. Assim que eu desligar isso aqui, eu vou colocar no grupo de vocês os slides de novo e a gravação das aulas, tá bom? Então, tchau e até mais. Tchau, professor. Valeu, professor.